Hoje a TV Real Time inicia uma série de entrevistas com deputados estaduais que se predispõem à reeleição. A ideia é ouvir propostas, projetos e destinação de emendas para um eventual novo mandato. Essa é uma contribuição que o Real Time 1 disponibiliza para você, internauta. Hoje, o nosso entrevistado é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, é também apresentador, radialista e palestrante. Em 2016, pelo PRB, foi eleito o vereador mais votado do pleito, com 13.978 votos. E em 2018 quase dobrou esse número e conseguiu uma vaga lá na Assembleia Legislativa, onde é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Deputado João Luiz, do Republicano, já está aqui ao meu lado. Seja muito bem-vindo ao Real Time 1. Prazer recebê-lo. Prazer todo meu, Caio, e obrigado a toda a equipe do Real Time por estar aqui e falar desse assunto tão importante que é o assunto que gira em torno da população, do povo amazonense, do povo manauara, e essa contribuição que o Real Time está dando é importante para que a nossa população possa saber de cada parlamentar, a atuação de cada parlamentar, o pensamento de cada parlamentar, e a população vê a atuação de cada parlamentar, como atua, como pensa, como que ele provavelmente continuará ou não atuando. Isso é muito importante e eu agradeço muito pelo convite, estamos aqui à disposição. Para começar, deputado, às vezes na mente da população, aí eu me refiro que não é a grande massa, mas em algumas pessoas ainda tem aquela ideia de que deputado pode asfaltar a rua, deputado pode construir escola. Não é bem assim. A função de um deputado estadual é muito bem delimitada. E, em especial, a sua comissão que o senhor faz, o senhor presta um serviço muito amplo à população. É disso que é nessa categoria que se encaixa um deputado estadual, fiscalizar. É isso? Você entendeu isso dessa forma nesses últimos 4 anos? Caio, desde a época onde nós fomos eleitos lá vereador da Câmara de Manaus, em 2016, sempre, todas as reuniões que nós realizamos com as pessoas, nós ensinamos as pessoas aonde é o lugar de cada um. O lugar do executivo, o lugar do legislativo, qual é o papel que cada um, qual é a sua função e o papel de cada um na sociedade. O deputado estadual tem a sua atuação de fiscalizar, de fazer indicativos, de propor, propor ideias, propor leis, fazer indicativo, de ser o articulador entre o executivo e o legislativo. E esse papel é de fundamental importância, porque nós, como deputado, temos trabalhado lá na ponta. E essa distância do executivo para a população, nesse inteirinho está ali o parlamentar. E ali, como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, em todo esse mandato que nós estamos lá à frente, procuramos fazer isso. Procuramos estar próximo à população, procuramos estar na defesa da população consumerista. Tanto isso que propomos leis sancionadas, propomos projetos que alcançam milhares de pessoas. Nós levamos a Comissão de Defesa do Consumidor para mais próxima à população, porque entendemos que nossa população, o consumidor, por exemplo, o consumidor que tem problemas com as companhias, dívidas com companhias, foram multados, foram autuados, e esse consumidor não tem um recurso sequer para poder pagar a sua conta, quanto mais um recurso para poder se disponibilizar, sempre estar saindo do seu bairro, da sua zona e ir na Assembleia Legislativa. Como que o senhor observa, deputado, o principal problema de Manaus e o que a Assembleia, o senhor até como deputado, pode contribuir para a solução? A gente sabe que Manaus, Caio, tem um problema muito sério com relação à mobilidade urbana. Nós visitamos, até então eu estava junto com um grupo de ciclistas e eles trabalhando para contribuir, para melhorar a mobilidade na cidade de Manaus. Eu tenho trabalhado junto com o ACINFRA para que, fiz até um indicativo, todas as obras do estado do Amazonas, aqui para implementar, precisa incluir a ciclovia, as ciclofaixas. Agora, observando
o Estado do Amazonas. Qual o principal problema do Estado do Amazonas que a Assembleia pode ajudar na solução, pode contribuir com a solução? Nós precisamos, Caio, eu já visitei praticamente os 62 municípios do Estado. Já visitei 2 vezes todo o Estado. Então, nós precisamos manter, o povo, ele quer se manter no município de origem dele. Se você chega, Caio, para lá em São Gabriel da Cachoeira e perguntar quem quer sair do São Gabriel da Cachoeira e ir para outro lugar, eles não querem, eles querem se manter lá. Mas para que a população se mantenha no seu município, precisa ter uma educação. Porque o que a população fala? Os seus filhos estudam, ensino fundamental, ensino médio, termina o ensino médio, precisa continuar a faculdade. Então precisa de faculdade, para se manter lá. Quando você não tem a faculdade, então eles migram para Manaus ou vão para outro estado. Precisa ter geração de emprego e renda. E isso, a gente sabe que o nosso solo do Amazonas é fértil na agricultura. Tanto que eu iniciei um projeto ali em Silves, Caio, que é um projeto do carvão para o café. Quando eu ia para Silves, eu ia para Itapiranga, eu via ali na porta da casa das pessoas sacos de carvão. E a gente sabe que quando a pessoa ela trabalha muitos anos com carvão, a vida útil da saúde dela diminui, porque afeta o pulmão, aparelho respiratório, etc, etc. E aquilo me incomodou. E nós encontramos ali um homem chamado Roque, um incentivador do café, do plantio do café, que acreditou, embora muita gente não acreditava, mas ele com a esposa dele, os dois acreditaram, e começaram o plantio de café ali. Um café de ótima qualidade, café robusto de muita qualidade. Eu falo até com ele que se eu botar açúcar no café dele, eu estrago o café. O café dele precisa tomar puro. Conilon, arábica? Robusto. Ah, robusto. Café robusto. E de ótima qualidade. Então, o que eu fiz? Destinei recursos de emenda parlamentar para aquisição de mudas. Para essas mudas serem doadas aos agricultores, para que eles também venham deixar de trabalhar com carvão para plantar café. Muda o contexto econômico da região? Muda o contexto. Um saco de carvão ele vende a R$20, R$25. Uma saca de café hoje está R$1.100. Ao observar que nos últimos tempos, os deputados estaduais sempre tiveram uma relação muito próxima com o executivo estadual. Qual é a explicação para esse fenômeno? Por que os deputados, em menos de 90 dias, ao chegar a um parlamento, se curvam ao governador de plantão? Caio, por exemplo, eu falo por mim. Eu sempre tratei o relacionamento com o governo do Estado, o que foi em benefício da população, eu estou dentro. Esse é o nosso relacionamento. E eu tenho visto o avanço. Por exemplo, a saúde do interior do Estado não tinha uma UTI. Hoje tem aí municípios com UTI, outros municípios serem entregues. Na agricultura, eu vi agricultores com lágrimas nos olhos dizendo que no atual governo foi o governo que mais investiu na agricultura familiar. Nós precisamos ou não precisamos apoiar? Porque se um agricultor que está lá na ponta, chorando, um senhor de cabelo branco, dizendo que ele nunca recebeu tanto apoio como está recebendo, então merece o apoio. Na educação, os CETs, por exemplo, de vários municípios, estavam paradas as obras, Caio, há anos. E esses CETs que foram entregues recentemente, foram os CETs que muitas escolas particulares não têm estrutura. Não tem sala de robótica. Você sabe que quando a pessoa está com fome, o que ela quer botar na barriga é comida. E quando chegou recursos para a população ter essa condição, os restaurantes populares, poxa, isso nos alegra. Quando vê essas pessoas tendo um mínimo de dignidade, coisa que não tinha, então nos dá vontade de apoiar, de incentivar. Por quê? Tem problemas? Tem problemas. E não são poucos. São muitos problemas. Porém, se a gente ficar só olhando para os problemas e desqualificar o que aconteceu, nós vamos não ser justo. O senhor acredita que o Republicanos faz quantos deputados estaduais? Assim, pela sua análise, né?
E o senhor deve ter quantos votos? O senhor está trabalhando para ter quantos votos? Nós acreditamos que o republicano, com a chapa que nós temos, com o time de guerreiro, acreditamos que o republicano é entregue para a Assembleia Legislativa, no mínimo, 3 deputados. 3 deputados. E o senhor deve ter quantos votos? O senhor está trabalhando para quantos? Olha, a gente, no último... Você teve 25 mil, né? Tive 25.858. Assim, foram 20 mil aqui na capital, 20 mil um pouco e 5 mil no interior. Então, a gente está trabalhando aí para ter uma margem aí. Eu falo para as pessoas que a gente só quer colher o que plantou. Nós colher o que plantou. E a colheita vindo do jeito que plantamos, acredito que chegamos aí a uns 40 mil votos. Eu acredito que tem aí 40 mil pessoas que vão saber retribuir aquilo que fizemos por ela em todo o Estado. Nesse último período de legislatura da Assembleia Legislativa, a gente viu um número elevado de condecorações, medalhas, e ficou uma conversa de bastidor que a gente transita, de que a Assembleia estava concedendo muitas honrarias e apresentando poucos projetos. O senhor mencionou aqui um balanço muito positivo da sua autonomia dentro do parlamento e das suas ações. O senhor acredita que tenham sido elevados esses números e que esse tempo pode ser dedicado para outras realizações e ações dos parlamentares? Tudo na vida precisa de equilíbrio, né? Tudo que não foge do equilíbrio, então fica desproporcional. Então, houve, como as pessoas conversam, realmente, as medalhas, porém houve um reconhecimento, okay? Porque na vida nem tudo é dinheiro, ou a pessoa recebeu um bom salário, porque existe pessoas que recebem um bom salário, mas não é reconhecido. Vamos olhar agora para um eventual segundo turno à presidência da República, e a gente, tudo de acordo com as pesquisas, caminha para um segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro. Quem é seu preferido entre esses dois cenários? Olha, o meu preferido é aquele que sempre está do lado da população, principalmente aqui pelo nosso Estado. A gente responde pelo nosso Estado. E nós queremos que o nosso Estado venha avançar, queremos que a Zona Franca seja preservada, porque não tem um modelo transitório ainda muito rápido, né, para poder destruir aqui e acabar ali. Nós precisamos alavancar, por exemplo, o sonho da 319, de interligar o nosso Estado ao país. É um sonho, aqui é um sonho do povo amazonense, ser interligado, como Belém interligado pela Belém-Brasília, né? Isso facilita muito os empresários abrir novas lojas, o comércio, que é o maior empregador, empregar mais pessoas, minimizar o desemprego. Então, nós somos da ideologia aquele que preserva pela família, pelos costumes, aqueles que defendem a família, porque a sociedade é formada de família. Se eu apoio a destruição da família, eu estou apoiando a destruição da sociedade. Então, aqueles que preservam a família, aquele que preserva o respeito a todos, aquele que respeita a imprensa, a liberdade de expressão, aquele que respeita a família, aquele que respeita as instituições, seja cristãs ou não. Então, esse respeito que faz com que a sociedade seja uma sociedade equilibrada. Então, nós trabalhamos pelo equilíbrio. A propósito, o senhor acredita que quais alternativas seriam viáveis para o Amazonas para tornar, pelo menos numa década à frente aí, o Estado menos dependente um pouco da Zona Franca? Passa pela agricultura, que o senhor mencionou ainda há pouco? Encheio. A agricultura, colocar, por exemplo, o sul do Amazonas, ali o Maitá, Apuí, Lábrea, tem uma pujança muito grande pela agricultura. Lá nós temos terra da soja, nós temos um porto moderníssimo. Café também. O café em Apuí e também, em realidade, nós temos lá aproximadamente mais de 50 mil pés de café plantados. Então, nós temos essa pujança na agricultura, a soja, o milho, o café, temos a agricultura muito forte, está sendo preparado isso. As estradas estão sendo preparadas lá, é para isso, o escoamento, o grande porto que tem lá, para poder mandar para o mundo inteiro. Então, a agricultura no sul do Amazonas, o fortalecimento lá em São Gabriel, na Cabeça do Cachorro, São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, o turismo, Barcelos, o turismo, né? A melhoria dos aeródromos. O cenário eleitoral para a vaga que vai ser aberta no Senado coloca em destaque 3 nomes: Omar Aziz, Arthur Neto e
Coronel Menezes. Quem leva essa vaga? Olha, a última pesquisa saiu aí, está meio Polarizado meio também. polarizada, né? Saiu a última pesquisa agora, está vendo, e está meio polarizado. Né? Vai ser aquela corrida de quem... Voto a voto, né? De quem errar menos e acertar mais. É aquela estratégia, né? A população precisa avaliar, estudar, né? Estudar, pegar o que cada um já entregou para o Estado ou que vai propor a entregar e fazer a melhor escolha. Observando que o senhor mencionou até ainda há pouco sobre as emendas, que o senhor destina muito para o setor da agricultura, se reeleito, essas emendas individuais, cite 3 aqui para mim, que o senhor pretende, não, Caio, eu vou entregar para isso, é um projeto que eu tenho em mente, isso aqui eu não abro mão. Educação, saúde e agricultura. A morte do jornalista Dom Phillips no Vale do Javari e do indigenista Bruno Pereira representa a ausência de quem? Quem poderia estar ali? E o que fazer para diminuir esse impacto que o narcotráfico tem causado nessa região de fronteira do Brasil? Você sabe que saiu agora uma informação que até mesmo as transportadoras estão querendo paralisar devido ao ataque dos piratas. E isso afeta diretamente aonde? Manaus. Aqui, abastecimento. Abastecimento, né? Porque muitos dos abastecimentos vêm para Belém de estrada e vem para cá de balsa. E isso precisa de uma fiscalização muito mais intensa. Isso precisa ter uma força-tarefa. Governo federal, governo estadual, das forças. Marinha, Exército, Aeronáutica, Segurança Pública do Estado. Para que venha a ter o equipamento. Hoje nós temos equipamento moderno via satélite. Então, precisa ativar esse investimento, precisa investir em tecnologia, em satélites para monitorar as ruas. Tem satélite hoje que monitora a pessoa pelo sensor. Sensor de calor, né? Sensor de calor. Então, isso precisa ser debatido, isso precisa colocar todo mundo na mesa. Forças Armadas, Segurança Pública, parlamentares, estaduais, federais, não só do Amazonas, da Amazônia é legal. E nesse vácuo, na falta de segurança, há essas atuações dos piratas, há essas interferências, que há esses problemas que nós assistimos aí. Então, precisa todo mundo sentar na mesa. Eu costumo dizer, Caio, que aonde tem vaidade, não tem vontade. Mas quando as vaidades é colocado de lado e ninguém quer assumir o protagonismo, dizer que foi eu, mas fomos nós que construímos, então se deixa a vaidade em segundo plano e a vontade em primeiro plano, então as coisas funcionam, as coisas dão certo. Agora, se a vaidade fica em primeiro plano, não, foi eu que consegui, não, foi eu, então nada sai do lugar, as coisas ficam emperradas, as coisas não acontecem e a população vai sofrendo. Deputado João Luiz, do Republicanos, se predispõe à reeleição. Muito obrigado por ter aceito o convite de ter vindo aqui ao Real Time 1. Agradeço ao senhor. Volte mais vezes, sempre para apresentar propostas, como o senhor tem feito. Obrigado, Caio. Obrigado a você que nos acompanha. Obrigado pelo espaço aqui, Caio, amigo do Real Time 1. E nós estamos aqui sempre para contribuir, para dialogar, porque o único modelo de nós construirmos o Amazonas melhor é o diálogo. Porque com o diálogo a gente vai construindo as pontes, e as pontes faz com que a pessoa atravesse e chegue no seu destino. As brigas detonam essas pontes, cada um fica de um lado e fica um olhando para o outro e as coisas nada saem do lugar. Então quero aqui agradecer muito, velho, pelo seu convite. No momento que você nos convidar, estamos aqui prontos a estar aqui, a colaborar, a debater, conversar, dialogar para o melhor da nossa população. Muito obrigado. Obrigado mesmo. A você, internauta, curta, comente, compartilhe essa entrevista no seu grupo de WhatsApp e não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.